Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Aqui do meu lado, mais uma vez, o Matheus Módulo Litzler. Eu faço questão de pôr o nome dele inteiro, porque o nome da mãe é muito importante também, viu? Você tá bom, Matheus? Tudo bem, Carlão? Mais uma vez um prazer estar aqui com você, batendo um papo. Tudo certo por aqui em Botucatu. Deixa eu te falar. Dessa vez eu falei assim, eu prometi para a turma que os meus convidados vão ter que explicar de onde eles vieram, porque não vai pensando que o cara já nasceu gerente de marketing da SBC. Ele não nasceu, não. Eu quero saber o seguinte. Matheus, você nasceu no Botucatu mesmo? Sou de Botucatu, Carlão, nascido aqui, a minha família é daqui. Somos do agro há muito tempo, porque minha família tinha um laticínio orgânico, uma produção orgânica, sempre fomos aí da pecuária, vamos dizer assim. Estudei aqui, fiz colégio aqui e faculdade aqui também. Pois é, você mostrou para mim uma vez, uma das minhas visitas aí na SBC, uma fotografia do seu avô. O pai do alemão, que é aquela foto lá. O que é aquela foto? É uma coisa interessante, porque hoje a sede da SBC, a matriz da SBC, ela é em um prédio que foi do meu bisavô, que foi adquirido pelo meu bisavô meses depois que meu pai nasceu. Então, desde 1963, esse prédio é da família, e que eu acredito que deva ter uns 15 anos que o prédio da SBC, a sede da SBC é nesse prédio. É um prédio muito antigo da nossa família. Vem cá, fala para mim. O seu pai falou que quando nasceu, esse menino aqui vai ter que estudar aqui em Botucatu até a faculdade, até terminar. Não quero saber de dar despesa de viajar, ficar com essa conversa aí. Você sempre quis ser agrônomo? Quando é que você decidiu ser agrônomo? Então, Carlão, isso é uma pergunta interessante, porque a minha mãe sempre dizia que queria ter um filho agrônomo. E eu sempre dizia, eu sempre conto isso, que eu sempre dizia que eu jamais seria agrônomo, eu jamais plantaria alface. E aí o caminho vai levando a gente, eu comecei a participar mais da produção, vamos dizer assim, da produção de alimentos das vacas do laticínio. Me apaixonei pela terra, pela produção, por fazer plantio, pela tecnologia que eu via. Sempre gostava muito, quando era criança, de trator, de plantadeiras, etc. O meu irmão é um veterinário, ele gostava muito da parte animal, sempre gostou bastante. E aí eu acabei escolhendo. Eu falava que eu gostaria de fazer veterinária, porém, de um tempo assim, próximo a prestar vestibular, aquela fase, falei, não, realmente é a agronomia que eu quero, é a agronomia que é a minha área, e fui e me surpreendi positivamente com o curso. Foi uma surpresa muito boa para mim. Isso deve ter, essa sua repentina, vamos dizer assim, mudança aí, tem a ver com a escola que você estudou, o método que você estudou, porque uma vez eu fui aí no bairro Demétria, eu fui almoçar lá no celeiro e a moça lá do celeiro veio me explicar o trem da agricultura, falou de lua, ela começou a fazer uns papos diferentes assim. Foi lá que você se apaixonou pela agronomia, não? Eu estudei na Itiara, né, na escola Itiara, que é uma pedagogia Waldorf, uma pedagogia aí que vem da Europa, que ela tem uma base muito grande na agricultura biodinâmica e na agricultura orgânica, né, Carlão? Então, todo o ensino segue muitas linhas disso, muitas bases. Então, não descarto isso. A metodologia, a gente tem contato, tem matérias. Então, para você ter uma ideia, a gente tinha matéria de hortaliças, matérias de manusear animais. Então, assim, desde pequeno era muito comum isso na nossa vida, independente de que área fosse seguir. Eu acho uma questão apaixonante, sinceramente, pela metodologia de ensino. Eu agradeço muito os meus pais e toda a minha família de ter colocado a gente num sistema desse, porque eu acho que hoje eu colho muitos frutos dessa metodologia, que é uma metodologia um pouco diferente dos colégios convencionais. Eu acho que todo mundo chega no ponto final igual, só que são tempos diferentes, né? Comparando aí com o convencional. Então, acho que sim, tem um viés, tem uma raiz aí para seguir a carreira da agronomia, para seguir a carreira do mexer com a terra, eu acho. Deixa eu te falar, esse negócio que você já deve ter chegado na escola, na universidade, estou até vindo já, porque
falar, o alemão deve falar orgânico, você escutou falar a primeira vez quando você deu a primeira mamada, né? Orgânico. Aí o cara vai, estuda, fala em agricultura biodinâmica. Eu tenho 55 anos até hoje, se você pedir para eu explicar, eu não sei, então explica o que é aí para nós, essa tal da agricultura biodinâmica. Carlão, você sabe que quando eu entrei na universidade, a visão que eu tive foi um choque. Por que um choque? Porque eu visualizei que eu tinha entendido o orgânico e o biodinâmico, eu acredito da forma correta, porém o que vi que a maioria não entendia dessa forma, o que é uma pena. Então, na minha família sempre foi muito claro a agricultura orgânica e sempre com um olhar assim, é um método de produção diferente dos outros, mas com um objetivo de produzir um alimento diferente, um alimento talvez mais seguro, talvez mais saudável e ganhar dinheiro com isso. Então, a minha visão do orgânico, do biodinâmico, eu fui ensinado dessa forma, que é um método diferente, não quer dizer que o convencional está errado, não quer dizer que o convencional não faz certo, quer dizer que é um método diferente que alguns produtores vão adotar para ganhar dinheiro. Então, a agricultura biodinâmica é uma agricultura que vem do clima temperado, vem da Alemanha, da Áustria, de desenvolvimento, foi desenvolvido lá, inclusive muito pelo idealizador também da metodologia Waldorf, do ensino das crianças, que o objetivo é entender a sistemática da natureza, entender esse equilíbrio, esse organismo, como ele funciona. Então, se fosse para eu definir aí um método de produção de uma forma muito superficial, eu entendo que é uma propriedade rural, então um sítio, uma fazenda, seja qual for, ele buscar sempre o equilíbrio. O que significa buscar esse equilíbrio? Ele necessitar cada vez menos de entradas de insumos, entradas de outras fontes para produzir. Então, acho que, resumindo aí para quem não conhece muito sobre isso, seria uma boa definição, sim, Carlão. Vocês viram que meu convidado é craque. Ô, Matheus, com tudo isso que você já explicou ainda, se eu falar a idade, fala a sua idade para você ficar com mais raiva ainda do Cícero. Bom, eu tenho 28 anos, sou engenheiro agrônomo, formado aqui em Botucatu, trabalho hoje na SBC, e acho que é isso, Carlão, não tem muito para falar, não. Sou auditor, trabalho nos protocolos socioambientais há muitos anos, a gente fala muitos anos por quê? Porque aí que vem um ponto legal, porque desde antes da faculdade e durante a faculdade, Carlão, eu era o auditado. Eu recebia auditoria, porque uma característica muito interessante do meu pai é que a gestão ali daquele laticínio, ele compartilhava muito com os filhos. Então, a gente recebia auditoria, a gente estudava normas, a gente discutia normas, a gente sabia de tudo isso. Então, eu sempre digo para os clientes e para os produtores que isso me trouxe uma bagagem interessante, porque é muito interessante você estar do outro lado do balcão, né, Carlão? Quando você está auditando, você está pedindo alguma coisa para um cliente, você sabe a dificuldade daquilo para ele, você sabe o frio na barriga de receber uma auditoria. Então, por isso que eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência nisso de certificação, não só depois de formado, e talvez a minha vida toda aí. Maravilha. Então, agora vamos fazer o seguinte, agora eu vou apresentar o homem que é o gerente de marketing da SBC. A SBC é o Serviço Brasileiro de Certificações. Então, você já aprendeu a conhecer um pouquinho dessa figura humana maravilhosa que é o Matheus. O Matheus é o seguinte, todo mundo conversa com ele, em 2 minutos ele já está apaixonado por ele, porque ele é gente finíssima mesmo, e gente da prateleira de cima, como eu falo. Ele podia ser prateleira de cima em qualquer setor do Brasil. Ô, Matheus, deixa eu te falar, explica aí para nós qual é o foco do seu trabalho na SBC. Você que está... eu sei que a SBC agora está focada em 3 grandes pilares de atividade. Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós o que faz a SBC, qual é o momento do SBC hoje. Carlão, hoje eu trabalho na linha eu sou gerente de projetos da SBC, então eu trabalho com todos os desenvolvimentos de novos produtos de uma certificadora. O que é um novo produto de uma certificadora? Novos protocolos que ela possa oferecer para os clientes ou que já são clientes da SBC ou novos clientes, com o objetivo de complementar sempre o processo do cliente, né? Sempre o processo de certificação dele.
Também atuo muito na área técnica de certificações, do qual eu sou gerente de alguns protocolos e certificações, então cuido de produtos, vamos dizer assim, que já estão na prateleira, aproveitando o seu gancho. Então, produtos que já estão sendo comercializados, já estão prontos para estar lá expostos, eu também atuo. E atuo aí na área de propaganda, publicidade, uma gerência nessa linha, né? Atualmente, a SBC está em constante mudança, em constante evolução. Isso me traz muita alegria. Por quê? Porque a SBC, até um tempo atrás, trabalhava muito fortemente em um protocolo específico de exportação de carne. Vale lembrar aqui que a SBC, Serviço Brasileiro de Certificações, nasceu em 2002, com o objetivo central disso, do qual meu pai e os diretores, vamos dizer assim, pegaram na mão o problema da rastreabilidade bovina e quiseram resolver esse problema para tornar possível comercializar a carne para a Europa. Então, a SBC cresce nesse cenário, cresce nesse mundo da certificação de carne. E aí, com a entrada minha e até do meu irmão, que assumiu uma área técnica, a SBC vê uma necessidade de buscar novos setores, de usar o know-how que ela tem em certificações e exportações para a Europa, buscando novos setores. Quais são os setores? Hoje a SBC tem uma linha muito forte da fruta, então hoje nós estamos trabalhando numa linha de fruticultura muito intensa, vamos dizer assim, já é um produto na prateleira. Também trabalhamos na questão social, então avaliações sociais de trabalhadores e dentro das indústrias. Qual que é o foco da SBC? Qual que é o foco do Serviço Brasileiro de Certificações? A segurança de alimentos, Carlão, que é um tema mundialmente discutido hoje. Hoje de manhã a gente estava aí em congressos e todo mundo fala disso. Então, a SBC hoje trabalha na segurança de alimentos dentro do Global Gap, protocolos privados dentro da indústria e validação de HACCP, que é uma validação do Códex Alimentares, que é vamos dizer assim, uma regra mundial de indústria de alimentos. E estamos aí dentro desse segundo semestre para pôr o BRCGS e o IFS, que são dois protocolos, vamos dizer assim, os dois protocolos mais elevados e respeitados dentro das indústrias de alimentos. Também seguimos uma linha forte de sustentabilidade, e aí a sustentabilidade ela vai caminhar com vários protocolos e diferentes. Também o Global Gap vai seguir dentro da rastreabilidade, porque uma das questões para resolver ou para pelo menos combater o que se diz muito de desmatamento e etc. de pecuária é a rastreabilidade bovina, é o caminho. Então, a SBC, como já tem esse know-how, é uma das pioneiras, mantém isso, que é uma ideia muito interessante. E as questões sociais, né, Carlão? As questões sociais não tem mais volta. Não tem mais volta. Eu sempre digo isso e digo o seguinte, produtores, não tem que ter receio, porque quem faz certo é só questão de mostrar, né, Carlão? Então, é uma coisa que, assim, não tem uma... vai ficar mais difícil, vai ficar mais complexo. Não. Simplesmente você vai mostrar melhor o que você está fazendo bem feito, né? E, na verdade, eu acho que isso você também, com essa sua fase de ter estado lá do outro lado do balcão, sabe muito bem disso, que, na verdade, a auditoria, a certificação, ela acaba fazendo com que você melhore a sua governança dentro da sua propriedade, né? Então, você fica melhor, né? Carlão, assim, o segundo efeito de uma certificação é a gestão, é a melhoria que ela traz dentro da propriedade. Então, um Global Gap, um Sisbov mesmo na pecuária, é claro, você começa a ter controle e treinamento dos funcionários, gestão de resíduos, gestão de embalagens, gestão de carência de produtos que você aplicou, prevenção de acidentes. Então, assim, o ganho dentro da propriedade é muito grande. O que nos alegra muito? Quando a gente vai explicar isso para os produtores, claro, e eles estão certos, eles começam a enxergar o retorno imediato, que é o financeiro. Mas a gente conhece diversos produtores, diversos pecuaristas, diversos fruticultores, donos de indústria, que já nos falam de imediato, olha, a certificação é interessante, nós conseguimos vender num mercado melhor, ganhar mais dinheiro, mas o ganho principal é a estruturação do meu projeto. Então, isso é o mundo ideal que a gente deseja aí junto com os produtores, Carlão. Show de bola. O negócio é o seguinte, ó, parece pouco, mas o Fala Carlão já acabou, viu? Acabou assim, o tempo. Só dá tempo de você falar como é que tá os cavalos perto de milha lá, hein?
Os cavalos é uma paixão aí minha também, do meu pai. Uhum. Ele vem do cavalo, veterinário de cavalo, depois ele seguiu a carreira aí na certificação. Tô lá, o Aras Rancho das Flores, um Aras que tem um projetinho bacana para produzir cavalos aí de velocidade. E acho que é isso, para distrair um pouco, para esfriar a cabeça, pensar. Quando eu quero pensar, Carlão, quando eu quero entender melhor a realidade do produtor, eu vou lá, fico parado, pensando, refletindo, e é lá que eu faço isso. Maravilha, é isso aí, gente. Ô, Matheus, super obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Você é sempre bem-vindo aqui, viu? Carlão, eu que agradeço o programa Fala Carlão, é sempre uma grande oportunidade, um grande veículo para a gente conseguir conversar com todo mundo. Reforço mais uma vez, o Serviço Brasileiro de Certificações está em constante evolução, porque a gente acredita muito no produtor rural, a gente acredita muito no setor produtivo agrário, então estamos juntos. Maravilha, é isso aí, gente. Ó, então, esse Fala Carlão, você já sabe. Se você estiver no Facebook, deixa aí o seu like, deixe o seu comentário. Se estiver no YouTube e ainda não se inscreveu nesse canal, pelo amor de Deus, né, gente? A hora é agora. Se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, deixe o seu like por aí. Show de bola! Se você estiver nos vendo através das lentes do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Um forte abraço a todos vocês e eu vejo todo mundo no nosso próximo programa.